Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao Sem Imposturas, um podcast da Auditece. Eu sou Áudia Tavares, sou auditora fiscal da Receita Estadual e hoje vamos conversar sobre um tema estratégico para o futuro da administração fazendária: o Fundo de Custeio, Modernização, Reaparelhamento e Desenvolvimento da Administração Fazendária do Estado, o Fundaf. Previsto na LOAF, a nossa Lei Orgânica da Administração Fazendária, o Fundaf, portanto, ele já existe no plano legal. O desafio agora é transformar essa previsão em realidade. E aí a gente precisa entender que não se trata meramente de uma discussão corporativa, né? A gente está falando de um mecanismo que foi pensado para garantir investimentos contínuos, né, investimentos permanentes, em modernização, em capacitação, em inteligência fiscal, em aperfeiçoamento da gestão, contribuindo assim para que a nossa administração fazendária ela mantenha a sua capacidade de atender aos interesses da sociedade e do Estado do Ceará. Para nos ajudar a entender a viabilidade, os fundamentos, os potenciais benefícios do nosso Fundaf, nós vamos conversar hoje com o autor do estudo Fundamentos Principiológicos e Eficiência Econômica do Fundaf. Ele é graduado em Ciências Econômicas, é mestre em Economia, é especialista em Finanças Públicas, foi presidente da ABRASF, Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais, é professor, foi secretário municipal de Finanças do município de Fortaleza e é meu colega fazendário, Jurandir Gurgel. Jurandir, seja muito bem-vindo ao Sem Posturas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, para poder contribuir com a compreensão dessa essência do que é o Fundaf para a administração fazendária. Perfeito. Jurandir, você é autor de um estudo que demonstra a viabilidade do Fundaf. Então, na sua avaliação, quais são os próximos passos, ou seja, quais são as etapas seguintes para que o Fundaf seja efetivamente implementado e o quão viável é essa implementação, seja do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, orçamentário? É importante a gente esclarecer para todos que nos escutam e vão nos assistir, é que, bem colocado na nossa introdução, feita por você, há todo já uma consolidação, um entendimento constitucional, né? Lá no artigo 167, inciso 4º, em que ele garante a vinculação de receita de impostos de transferência, no mesmo artigo em que está saúde e educação. Então, nesse ponto, o Constituinte ele foi sábio, né? Ele entendeu, de forma estratégica, que para garantir recursos para a saúde e educação, era importante também garantir também para a administração fazendária. E também lá no artigo 37, inciso 22, que garante a essencialidade da administração tributária. A partir desse princípio, né, já há, como você bem colocou também, na nossa própria Constituição, na Emenda Constitucional 81, também garantiu essa essencialidade. E também na nossa Lei Complementar 371, já garantiu dois fundamentos principais do Fundaf, que é o percentual e também a base que vai se incidir esse percentual, que é a receita líquida de imposto de transferência. Bom, então o que é que fica faltando? Então é exatamente a parte mais estrutural, né, da regulamentação desse fundo, porque os princípios constitucionais já estão garantidos, os princípios legais já estão garantidos, os dois fundamentos principais já estão garantidos, que são, como bem coloquei, a questão dos percentuais e a base da receita líquida de imposto de transferência. Então, eu entendo que agora está na hora de sair dessa parte da garantia da essencialidade para garantir o meio. E o meio é a regulamentação do próprio fundo. Aí sim, ele vai dar, essa regulamentação é que vai dar a execução, né, perfeita e clara e dos benefícios que advirão com a instituição do Fundaf. Perfeito. Jurandir, quando falamos em Fundaf, muitos colegas ainda enxergam apenas como um fundo financeiro. Assim, de forma concreta, né, na prática, o que é que muda para a administração fazendária e para os servidores com a gente tendo uma fonte permanente de investimento? Bom, primeiro que quando um instituto desse, um fundo dessa natureza, você não garante só autonomia financeira, você garante autonomia funcional e administrativa. Prevista na nossa lei orgânica, Exatamente, inclusive. prevista na lei orgânica. Então, o fundo vai ser a materialização, porque não há como falar de autonomia financeira e autonomia administrativa se você não tem financiamento, você não tem recursos.
Então, a autonomia financeira é a garantia material dessa autonomia funcional e dessa autonomia administrativa. Então, daí isso é extremamente importante já a garantia, né, daí que é um fundo, né, que vai ter recursos próprios para a manutenção dessas outras garantias de autonomia que está prevista na lei. E você entende que existe capacidade financeira para a implementação do Fundaf sem comprometer outras áreas do Estado? E como é que você chegou a essa conclusão? É importante essa sua pergunta para deixar bem claro o seguinte. De novo, eu vou me reportar à inteligência do Constituinte. Quando ele garantiu um mínimo para a saúde e a educação, na nossa Constituição de 88, ele estava dizendo para a sociedade que, olha, a partir de agora, nós vamos ter um mínimo de 25% para a educação e um mínimo aí de 12% ou 25% e 15%, dependendo se for Estado ou município, para a saúde. E em cima de uma base. Essa base é a receita líquida de impostos e transferência. Ora, aí quando ele diz tem uma receita líquida de impostos e transferência, diz quem é o grande responsável por gerar essa base? É a administração tributária. Então, no momento em que você vincula isso, você também cria, dentro desta autonomia, um estímulo para que a administração fazendária ela aumente essa base. E no momento em que você aumenta essa base, mesmo mantendo os mesmos percentuais, mesmo mantendo fixo a saúde e a educação, você aumenta o bolo. É como se o Fundaf fosse o fermento desse bolo, porque a administração tributária iria ficar responsável por aumentar esse bolo. Se for a título de exemplo, o FIDAF, que é o do município, a gente fez um estudo e a gente conseguiu, nos últimos 10 anos, em que houve um crescimento, a taxa de crescimento real desse fundo no município, em termos de valor absoluto, a Relite, Fortaleza, ficou em primeiro lugar das capitais do Nordeste. Isso é uma prova cabal de que, uma vez tendo esse financiamento, a possibilidade, a probabilidade de se aumentar essa base, ela é muito grande. Dado o estímulo em que nós que fazemos assim, o corpo funcional da casa, teríamos estímulo suficiente, né, para entender que esta autonomia vai também levar a um crescimento e vai reverberar de forma efetiva para o gasto com saúde e educação. Ou seja, não é uma vantagem apenas interna para a administração fazendária, mas reverbera, traz um retorno para o próprio Estado. Não, bem deixar claro, os recursos que vai para a administração fazendária, com o Fundaf, ele não é concorrente com os recursos da saúde e educação, muito pelo contrário. Ele vai ajudar a aumentar esse bolo e que, em valores absolutos, serão mais recursos para a saúde e para a educação. E aí, se o Fundaf ele já tivesse sido implementado hoje, se ele já estivesse implementado hoje, quais seriam os principais investimentos que poderiam ser realizados para fortalecer a administração fazendária? Se nós percebermos que nós estamos vivendo um momento, assim, que eu diria ímpar, que é a questão da reforma tributária, e essa reforma tributária ela vai exigir, né, investimento em tecnologia, em modernização. E o fundo, ele vai já dar essa garantia para na hora que no momento em que você precisar e a gente se adequar a essa nova realidade, então você já vai ter os recursos garantidos. E não, porque a gente precisa entender um detalhe. Pela forma de estruturação do orçamento, dos limites financeiros que são distribuídos para todos os órgãos, às vezes a gente fica à mercê dessa burocracia, né, eu diria assim, dessa forma de gestão orçamentária e dos limites financeiros para todos os órgãos do Estado. No momento em que a Secretaria da Fazenda ela vai ter mais tempestividade, vai ter a garantia já dos recursos para fazer os investimentos a tempo de estar de forma moderna, de forma antecipada e poder enfrentar esses desafios que a própria reforma tributária vai trazer. Isso é só um momento ímpar com relação à reforma tributária. Mas a própria Secretaria da Fazenda, para além, né, do que vai ser exigido na reforma tributária, a própria manutenção de uma estrutura da Fazenda, ela é necessária. A gente pode ver o seguinte, que alguns investimentos caros que a Fazenda fez, né, e necessários, diga de passagem, não vou entrar aqui na questão do mérito, foram investimentos necessários, mas foram feitos com recursos, né, onerosos, feitos decorrente de empréstimos. E aí o que é que ocorre?
Ou esses recursos de empréstimos, eles é para financiar investimento. E depois que você faz investimento, vem a reboque o quê? A manutenção. Já o FUDAF, ele vai garantir o investimento, como também vai garantir a manutenção. O que é que ocorreu com algum desses investimentos que foram feitos com recursos onerosos decorrentes de empréstimo? O investimento foi feito, mas como não houve a manutenção, esses investimentos ficaram obsoletos. Mas você continua pagando esse empréstimo, porque isso é um empréstimo feito de longo prazo, em média de 20 anos. Então você fica tendo um custo, né, financeiro desse empréstimo, quando aquele investimento que já foi realizado, ele não atende mais porque faltou manutenção. E aí o Fundaf ele dá essa garantia, dá essa previsibilidade para você ter a Secretaria da Fazenda sempre muito bem estruturada, sempre muito moderna. Ou seja, quando a gente pensa no Fundaf, então a gente tem que pensar em melhoria da infraestrutura, capacitação dos servidores, infraestrutura de forma contínua, não de forma pontual. Você colocou um outro ponto importante, que é a questão da capacitação dos servidores. Não é só a estrutura, a infraestrutura vai estar moderna, mas os servidores também. O capital humano. O capital humano, né? O nosso maior ativo somos nós. Nós é que fazemos a secretaria acontecer. Só que para também acontecer, não basta estar a gente só com esse conhecimento, essa cognição sempre moderna. Se a gente tiver meios, tiver estrutura, para que a gente possa, de fato, desempenhar o nosso papel da forma mais efetiva possível. Vou dar aqui só um exemplo, uma colega lá da Secretaria de Finanças do município, ela recentemente fez um mestrado, e nos agradecimentos ela até mandou para mim, ela agradece o FIDAF. Então, eu achei assim muito bacana, porque ela reconheceu que aquele instrumento é que ajudou a ela financiar o mestrado, tanto que ela almejava, tanto ela queria. Então, as pessoas precisam ter essa compreensão que tanto o FIDAF como o Fundaf, aqui no Estado, ele é redentor. É uma coisa que já está desde 1988. Não é tão novidade assim. Não, o Constituinte, eu dizer, ele foi sábio. Né? Nós aqui, infelizmente, não conseguimos entender isso. Né? Só agora, a partir de 2014, na Emenda Constitucional 81, que foi feita. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Bom, como você tocou nesse assunto, te pergunto agora, sobre a perspectiva da carreira, né? O Fundaf pode financiar benefícios para os servidores, né? Eu sei que isso é um assunto que gera muito interesse da categoria em geral. E aí, no seu estudo, você cita despesas de natureza indenizatória, né? E alguns limites mesmo de órgãos de controle. Então, o que é juridicamente possível da gente discutir do Fundaf nesse aspecto, de modo que traga também segurança jurídica? É importante esse ponto, tem uma sutileza, ele é muito sensível. E desde quando eu comecei a fazer esse estudo e apresentar para as entidades, eu sempre tive que ter o cuidado de que o que tem que preponderar é a essência do fundo. Uma vez que ele é um fundo especial, como garante o artigo 71 lá da 4.320, quando você vai a um fundo especial, você vai se submeter a toda a estrutura que a Lei 4.320 exige, dos demonstrativos contábeis, da própria LRF. E nessa estrutura orçamentária, né, financeira, de funcional programática, você tem, dentro da natureza e o grupo de natureza e despesa, há indenizações e restituições. Já está estruturado. Há essa previsibilidade. O que eu sempre tive o cuidado de estar esclarecendo é que isso não preponderasse na discussão, como se houvesse só uma discussão para uma melhoria da categoria, uma coisa corporativa. Mas não, o Fundaf ele é para a instituição fazenda e também, consequentemente, para o Estado. Se lá na frente se discute um benefício ou uma verba indenizatória, ele vai estar já contemplado pela estrutura orçamentária, financeira e patrimonial que é exigido por lei na 4.320. Por consequência. Por consequência. Na sua avaliação, quais são os principais fundamentos que tornam o Fundaf uma proposta sólida diante dos órgãos de controle, né? Do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público de Contas? Há também aí, às vezes, um falso entendimento dizendo que... Porque os órgãos de controle, hoje, o ordenador de despesa, o principal ordenador de despesa, que é o secretário da Fazenda, e as pessoas que vão ser também os gestores dos contratos, já há essa responsabilidade. Né? Agora, o que é que eu explico? Por que é muito melhor? Eu fui gestor de um fundo, fui ordenador de despesa de um fundo. Quando você tem um fundo, ele passa a ser um fundo, né? E esse fundo vai ter todos esses demonstrativos.
Da mesma forma que a Secretaria da Fazenda, os órgãos do Estado têm que apresentar todos esses demonstrativos, têm que cumprir aqueles ditames, né, da LRF, o fundo especial do Fundaf ele também vai submeter. Então, eu digo, como gestor, você tem uma garantia, tem uma tranquilidade maior, porque você vai ter toda a estrutura, né, bem documentada, toda a estrutura contabilizada e vai poder prestar, né, contas aos tribunais, aos órgãos de controle, de uma forma mais tranquila. Assim eu entendo. Porque assim, na vivência que eu tive lá na prefeitura, eu vivenciei isso. Foi muito mais fácil, assim, dar mais tranquilidade ao gestor toda essa estrutura, né, que a lei exige. Ao longo do estudo, você defende que fortalecer a administração fazendária não é apenas uma questão do interesse da categoria, né, como você citou aqui também, mas também é uma estratégia de fortalecimento do próprio Estado. Então, na prática, quais são os benefícios que a sociedade cearense pode esperar com a implementação do Fundaf? Dentro desses fundamentos, é importante até reportar que desde dos estudos feitos pelo Douglas North, que foi o ganhador do Nobel, em que ele trouxe a importância do fortalecimento institucional, em que ele fazia uma análise do ponto de vista das nações. Mas isso, você reporta também as instituições que faz essa nação. Então ele diz que o fortalecimento das instituições trazem um fortalecimento, o desenvolvimento daquele país. De igual modo, agora, o mais recente, Joel Moky também ganhou o Prêmio Nobel com relação a essa questão de fortalecer as instituições. Então, o fortalecimento institucional virou uma questão estratégica fundamental. E o Fundaf, ele traz essa questão. Ele traz o fortalecimento institucional da Secretaria da Fazenda. Ora, se os pressupostos econômicos, né, de ganhador de Prêmio Nobel, que já comprovaram, se vai trazer o fortalecimento institucional, traz o desenvolvimento, de igual modo a gente pode pensar que o fortalecimento institucional da Secretaria da Fazenda, que é ela que vai gerar essas receitas de uma forma mais qualificada, gerando financiamento para as políticas públicas do Estado, de igual modo o Estado também vai desenvolver, vai ter essa garantia de sua principal secretaria que gera os recursos para o financiamento das políticas públicas, fortalecida institucionalmente e que vai favorecer o desenvolvimento do próprio Estado. Como já foi dito, a garantia para a saúde e a educação ela é umbilicalmente ligada ao desenvolvimento do Fundaf, à execução do Fundaf. E por isso a importância não apenas de um financiamento, mas de um financiamento permanente, uma fonte de financiamento permanente, né, contínua. Isso, eu vou até colocar aqui para os nossos colegas que estão nos assistindo, essa questão dessa autonomia, ela já ocorreu lá em 1979. Ainda no governo Vigílio Távora, foi quando foi criada a conta única, foi também criada a Comissão de Programação Financeira e Crédito Público, que é o embrião do que é hoje o COGEF, que é o principal órgão, né, de gestão e o guardião daquilo fiscal do município. E aí, naquela época, a Fazenda, por essa comissão ser dentro da Secretaria da Fazenda, ela mesmo decidiu os seus limites financeiros. Então, já era uma forma de autonomia que a Secretaria tinha. Depois, com a instituição do COGEF, houve uma gestão compartilhada, que é como manda a governança. Mas o entendimento da Constituição, o entendimento do Constituinte e das leis que já foram posterior à Constituição, que as estaduais, já definiram. A Fazenda, ela é diferenciada nesse sentido, porque ela vai garantir os recursos para o desenvolvimento do Estado, principalmente daquelas áreas protegidas pela própria Constituição, para além da Secretaria, para além da educação, para além da saúde, segurança, assistência social. Então, esse financiamento, ele de fato precisa ser permanente. E aí não é a administração fazendária pela administração fazendária, mas sim por ser responsável para atender as demais áreas, as demais secretarias. É uma coisa que precisa ficar claro, não é um privilégio corporativo. Não é. A essência foi garantida a essencialidade. O que a gente precisa agora garantir é o meio, que é a regulamentação. Então, está muito claro que o Fundaf não é para exclusivamente um privilégio ou vamos dizer assim, de fato, um benefício exclusivo para a Fazenda, não. É o entendimento que fortalecer a Fazenda é fortalecer o fisco, é fortalecer o Estado. Jurandir, quero lhe agradecer por você, primeiro, compartilhar o seu conhecimento, o seu vasto conhecimento, né, e explanar os fundamentos e as perspectivas do Fundaf, né, da implementação do Fundaf.
Eu que agradeço a oportunidade de ter a oportunidade, para além da experiência que eu tive no município, compartilhar com todos os nossos colegas esse entendimento, esse momento crucial, importante para a instituição, em que eu agora iria fazer até um plágio de um filme, O Gladiador, que o que a gente fizer agora vai ecoar para a eternidade. Então, esse fundo, ele vai ecoar para a eternidade da Secretaria da Fazenda. Maravilha. E ressaltando que não é simplesmente a criação de um fundo, né? A gente está falando de sustentabilidade fiscal também, né? De planejamento de longo prazo, de modernização contínua. Jurandir, aqui um mimo da Auditece, em agradecimento ao seu compartilhar de tanto conhecimento. Ainda tem direito ao mimo. Sim, já o presente foi essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento, trazer alguns esclarecimentos, mas né, eu fico assim muito agradecido que ainda tenho o direito ao mimo. Então já sei onde eu vou tomar meu café com leite agora em casa. A gente aqui Obrigado. está lisonjeado pela sua presença e muito obrigada também a todos vocês que acompanharam o Sem Posturas, o podcast da Auditece, e até a próxima.